Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Namastê. Aqui teremos mais uma incrível mensagem de reflexão, motivação e ativação, não é verdade? Porque nós temos que cancelar algo e ativar um novo código aí para que um novo mindset possa surgir, né? Para que uma nova realidade de abundância, de alegria, de prosperidade possa vir à tona, né? Deixando aquela realidade que você não quer mais e caminhar para uma nova realidade. Enfim, é como se aqui existissem diversos planetas e um único planeta, né? Cada um de nós vive uma realidade. Eu vivo a minha, você vive a sua, né? O seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, a sua amiga, companheiro, companheira, cada um vive a sua realidade, né? Essa realidade é regida pelas crenças pessoais de cada um. Então nós podemos dizer sim que existem diversas moradas em uma única morada. Cada um vibra de uma forma, cada um faz escolhas de uma forma, né? Cada um aceita algo de uma forma diferente. Cada um visualiza o mundo de uma forma diferente. E o mundo é maravilhoso, está aí para todos nós podermos, né, nos divertir, onde nós possamos olhar um pouquinho mais para a natureza, olhar um pouquinho mais uns para os outros e, acima de tudo, olhar um pouquinho mais para nós mesmos, para que possamos nos conhecer, não é verdade? Senão, que motivo teríamos de estar aqui? Se não é nos alinhar ao amor, à alegria, à prosperidade. Muitos acreditam que nós estamos aqui para sofrer, mas não é isso que eu acredito. Nós estamos aqui para expandir e para nos tornarmos significativamente filhos de Deus, né? Não crianças perdidas que não sabem para onde vão, corrompidas por um sistema absurdo, corrompidas por crenças negativas e sabotadoras. Nós estamos aqui para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. E eu tenho aqui o meu sagrado potinho, 365 mensagens que nós vamos estar aqui conversando sobre elas, né? Estou aqui também com o livro O Zen no Meio do Furacão. Livro esse que eu lhe convido a clicar no link aí na descrição do vídeo, conhecer um pouquinho mais os 33 temas. Deixa eu pegar um trechinho aqui, aleatório, para a gente dar uma lida. Depressão e doenças foi o que caiu aqui, gente. Ó, depressão e doenças. Vou ver um trechinho aqui. Durante a nossa vida, viramos esse personagem cheio de melindres, muitas vezes gananciosos e egoístas com nossos reais desejos. Nos frustramos por coisas pequenas que não deveriam ter tanto peso. Esquecemos de nos amar, pois não há como amar alguém do qual você não se lembra. Não há como amar uma ilusão, não há respeito. Acredito até que nós já tenhamos aberto, inclusive neste mesmo parágrafo, né? Quando algo aparece assim incessantemente para a gente, é sinal de que a gente precisa aí compreender. Essa mensagem pode ser para você que está aqui me assistindo. Então, é muito complicado quando a gente se torna esse personagem cheio de melindres, não é verdade? Pode ser que ali, em algum momento, lá atrás, sabe, alguém tenha dito que você é feio, que você é feia, e você acreditou 100% naquilo, né? E você traz isso até hoje com você gravado aí no seu inconsciente. Quando algo acontece, né? Você não consegue um relacionamento porque você se acha feio, se acha feia. Pode ser que você entrar ali, né? Nossa, aquele menino, aquela menina tão bonita, vou conversar com ela,
né? Tenho a intenção de paquerar ali, mas pode ser que alguém tenha chego, colocado a mão no seu ombro e dito assim para você: olha, você nunca se olhou no espelho? Olha para o seu nariz, olha para os seus olhos, olha para a sua bochecha, olha como você é gordo, você é gorda, né? Talvez aquela pessoa nem queria mexer com a sua autoestima, talvez ele só estivesse interessado na mesma pessoa que você está. Mas aquilo ali mexeu com você, te paralisou, não deixou com que você caminhasse. Você traz isso gravado até hoje. Puxa, eu não posso ter uma pessoa bonita ao meu lado. Então veja, nós temos que perceber quais são esses melindres que a gente traz e identificar a causa deles para que a gente possa sim mudar, olha lá, que a gente falou no começo, mudar de uma realidade para outra. Entende? Quando nós acreditamos 100% naquilo que nos foi dito, nós deixamos de viver a nossa verdade, a nossa vida. Passamos a viver em cima de um falso eu, uma ilusão, de uma máscara, entende? E você jamais será feliz se estiver vivendo numa ilusão. Se você não se conhece, você precisa se conhecer. Você precisa se aceitar. Você precisa entender quem é você e entender quais são os seus reais desejos. O que você deseja? Já parou para pensar sobre isso? O que eu desejo? Tá, eu tô aqui vivendo a minha vida, trabalhando, fazendo a minha academia, assistindo a minha televisão. Tô escutando o vídeo do Rodrigo. Mas o que eu desejo de fato? O que você deseja? Reflita sobre isso, escreva, pega um caderno, coloque ali os seus desejos. Porque o universo, ele precisa compreender o que você quer, né? Se você se nem você sabe se quer casar ou quer comprar uma bicicleta, como é que o universo pode te entregar algo? Se você é extremamente confuso, confusa. Então o objetivo deve ser traçado. E vamos lá para a nossa mensagenzinha, não vou me prolongar mais aqui, né? É sempre assim. A gente caminha para um tema e vamos puxando para outro. Peguei aqui o meu potinho, vou pegar aqui a minha mensagem. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Qual que é a nossa mensagem de hoje? Olha lá. Não desista. Não desista. Geralmente é a última chave no chaveiro que abre a porta. Não desista. Geralmente é a última chave no chaveiro que abre a porta. Olha, e agora? Sincronicidade de novo? O que o universo está querendo dizer para você? Não desista. Continue caminhando. Faça a sua parte. Se deu errado uma vez, não quer dizer que vá dar errado sempre. Você deve acreditar. Para que algo possa se manifestar, você tem que colocar a sua energia ali. Sem a sua energia, não tem como se manifestar. Mas você tem que compreender o que você quer de verdade. Como eu disse, se você não souber o que você quer, e se você não souber como caminhar para isso, milagres não irão acontecer. Milagres não irão acontecer. Pode ser que uma oportunidade incrível que você talvez estivesse esperando há muito tempo, vá lá e bata na sua porta. Mas se você não estiver preparado para ela, nem Deus, nem Jesus, nem Buda, nem Sanata Kumara, nem Ganesha, nem Mãe Maria,
nem os orixás, ninguém vai poder te ajudar. Compreende? Você tem que se preparar para que a oportunidade bata na sua porta e você consiga correspondê-la. Se prepare, tá? Possibilidades infinitas estão aí para todos nós, todos nós. Inclusive essa mensagem, não desista. Geralmente a última chave no chaveiro que abre a porta. Me faz lembrar de um conto budista que eu gosto muito, do rapaz que recebeu 2 sementes. Uma semente de samambaia e a outra semente de bambu. Ele foi e plantou as 2 sementes. Foi cuidando delas ali. A semente de samambaia começou logo a brotar. Logo ela começou a crescer. Mas a semente de bambu, nenhum resultado ele conseguia ver. Ele continuou cuidando das 2 sementes. E a samambaia, ela se destacava cada vez mais. Passaram-se 5 meses, 1 ano, e a samambaia cada vez mais bela, gigante. E ele olhava para o bambu ainda e nada. Mesmo assim, com dedicação, com disciplina e com carinho, ele continuou cuidando do bambu e da samambaia. Aquela semente de samambaia cresceu cada vez mais. Passaram-se 2 anos, 3 anos, e o rapaz continuava olhando para o bambu e nada, nem um brotinho, nada aparecia. Quando deu ali 5 anos, um pequeno brotinho de bambu apareceu milagrosamente para ele. Um sorriso brotou em seu rosto. Finalmente, ele festejou. Mas a samambaia já tomava ali um grande espaço, né? Passaram-se 5 meses e aquele bambu ultrapassou a altura da samambaia, né? E ficou lindo. Ele foi compreender que o bambu, durante todo esse período, ele estava apenas crescendo para baixo. Ele fortalecia as suas raízes. É como o bambu cresce. Então, quando ele estava forte o suficiente, firme, ele cresceu ali, de uma forma exuberante. Mas o que teve que ter por trás, né, dessa história, dessa parábola? Teve que ter persistência. Teve que ter fé, teve que ter confiança, teve que ter a aceitação, porque nem tudo acontece no tempo que a gente quer. Às vezes a gente quer que tudo aconteça para ontem, não é verdade? Eu quero que seja assim. Mas não é assim que as coisas funcionam. Existe o tempo, cada um de nós tem um tempo, né? Eu posso pedir que o outro, você tem que despertar, porque eu acredito nisso e naquilo. Mas cada um tem o seu tempo. Cada um no seu tempinho. Minha empresa ainda não está dando bons frutos. Continue. Seja persistente na sua ideia, mas avalie sempre o mercado. Use a sua sabedoria. Veja o que você pode aprimorar. Se é o seu produto, se é o seu serviço, se é a forma como você se apresenta, fisicamente ou online. Analise todos os pontos possíveis. Mas se é isso que lhe deixa feliz, que lhe dá um propósito, não desista. A persistência leva ao êxito, mas sempre com sabedoria. Sempre com sabedoria. Para que um negócio possa crescer, assim como o bambu, teve que ter amor envolvido. Teve que ter amor. Então, haja com fluidez. Não se cobre tanto. Seja leve consigo mesmo. Tudo é possível.
Existem infinitas possibilidades para todos nós. Basta estar atento. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui o nosso vídeo. Sou muito grato a você que esteve comigo até agora. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aqueles que te tocam o coração. Veja se eles querem vir para cá também, escutar essa pequena reflexão, mas que pode tocar profundamente cada um de nós, criando mudanças de realidades constantes. Conheça o livro Zen no Meio do Furacão. Clique no link aí embaixo. Até o nosso próximo vídeo. Namastê. Muita luz para você. Respira e não pira. Até a próxima.